um café que já foi vendido por R$ 4.000 o quilo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o café Geisha, quais as diferenças dele para o café Geisha com I e por que esse café já foi vendido tão caro. Pensa quando você vai no mercado ou na feira e vai comprar frutas. Algumas frutas têm opções de algumas variações. A banana, por exemplo, você pode comprar uma banana prata ou uma banana d'água. A laranja você pode comprar uma seleta, uma pera ou uma laranja Bahia. Isso a gente chama de variedades botânicas. No café, nós também temos essas variedades. Isso tem um monte de implicações. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso em detalhes. Caso você tenha curiosidade, é só clicar no card que está aqui em cima, tá? Mas para o vídeo de hoje, a gente pode muito bem passar entendendo a variedade como um pacotinho de informações genéticas, que vai te dizer como que aquele pé de café vai se desenvolver, interagir com o ambiente em volta e como que ele vai rechear o frutinho e a semente com nutrientes. Tá bom? Até aqui tudo bem? Dentre essas variedades de café arábica, uma delas se chama Geisha e é o nosso assunto de hoje. Aqui no Brasil, o Geisha é tido como uma variedade exótica, ou seja, é um café muito pouco comum da gente ver sendo plantado, apesar de ter um nome muito famoso no mercado internacional e dos preços serem altíssimos, como eu já vou te falar. Embora alguns estudos apontem que o café arábica surgiu em Uganda, foi quando ele passou para a Etiópia que deu muito certo e ele realmente vingou. A Etiópia é tida como o berço mundial da variabilidade genética do café arábica. Ele faz parte da vegetação nativa e as florestas etíopes guardam milhares de variedades selvagens de café arábica ainda hoje. O Geisha foi mais uma dessas variedades. Ele tem esse nome porque ele foi coletado no distrito de Geisha, lá na Etiópia, na década de 1930. É curioso que existe uma carta de uma expedição botânica falando especificamente das sementes do café da montanha Geisha, o que me leva a crer que as comunidades locais já tinham reconhecido qualidade nesse café e já tinham criado uma fama ao redor dele. Apesar disso, não foi ali que ele entrou na história. Entre as décadas de 50 e 60, o Geisha foi enviado para alguns centros de pesquisa ao redor do mundo, o que é uma prática absolutamente comum. Ele é um café que é parcialmente resistente à doença da ferrugem, com produtividade baixa, a bebida dele tinha um sabor diferente, enfim, mais uma variedade que poderia ser usada em pesquisas de melhoramento genético. Inclusive, aqui no Brasil a gente recebeu Geisha nessa época, através do Instituto Agronômico de Campinas, o grande IAC. Nessa mesma época, um outro país que recebeu Geisha foi a Costa Rica. Agora eu preciso te apresentar um camarada importante, Francisco Antônio Serracin, o Dom Patti. Esse cara trabalhava no Instituto de Agronomia do Panamá, não é Paraná, é Panamá, na América Central. E, inclusive, foi o fundador do Programa de Café Nacional de lá. Ele ouviu falar que tinha chegado na Costa Rica uma variedade que não era muito produtiva, mas dava uma bebida diferente. E em 1963, ele pega essa variedade e leva para o Panamá sob o nome de Geisha, com I. Ele planta na propriedade dele e encoraja alguns vizinhos a fazerem o mesmo. E esse Geisha vai sendo passado de vizinho em vizinho até chegar numa tal de Hacienda La Esmeralda, ou Fazenda Esmeralda, porque eu sou carioca e não sei falar de outro jeito que não seja chiado. Percebe que eu tô falando de década de 60. Até então, o mundo não tava nem aí pra Geisha. E também quando eles plantaram lá não foi nada de muito grandioso. Inclusive, as primeiras tentativas de cultivo até tiveram muitos problemas. Só que eles continuaram plantando Geisha lá durante décadas, até chegar 2004. Em 2004, a Fazenda Esmeralda entra numa competição chamada Best of Panama e entra usando Geisha. E vira a competição do avesso. Eles ganham o concurso, vão com café para leilão, ele fica como o café mais caro do leilão e o preço dele é quase 10 vezes maior do que o do segundo lugar. Na época, a saca dele foi vendido por $2.800, o que em valores de hoje seria R$13.700 mais ou menos. Só que pra época isso era um valor absurdo. Ninguém na história nunca tinha pago tão caro por um café. Mas o que esse café tinha de tão incrível para ser vendido tão caro? Parece que o sabor dele deixou os jurados meio biruleibe das ideias. Ele era muito diferente de tudo que a galera tinha provado até então. Vamos lembrar que era 2004, 20 anos atrás. O que se tinha de sabor disponível no mercado de café especial era muito menos do que a gente tem hoje em dia. E parece que esse café era bem incrível mesmo, tá? Quem provou ele falava em um floral muito intenso, lembrando jasmim, e
jasmim vai para um lado de flores brancas, um frutado também bem intenso, lembrando frutas tropicais, acidez brilhante, um café suculento com muita complexidade, enfim, descritores sensoriais que eram muito diferentes para a época e a gente vai ver se repetindo muito nos geishas do Panamá dali para frente. Agora preste atenção, vem aqui comigo. Geisha sem o i se refere à origem desse café, onde ele foi descoberto e coletado, lá na Etiópia. Geisha com i é o rebranding da América Central. Você vai ver as duas grafias sendo usadas. No nosso caso, a gente prefere usar o geisha, vou botar aqui para frente, o geisha sem o i, para falar sobre a origem desse café, para homenagear as raízes etíopes dele. Outras torrefações vão usar geisha com i, e eles estão se referindo principalmente aos cafés da América Central. Particularmente, isso é uma opinião minha, não é um dado histórico. Eu vejo o Geisha com i como um projeto. Se você entra no site da Fazenda Esmeralda, vai ver que eles contam esse episódio de 2004 como eles tendo redescoberto essa variedade lá na fazenda e por algum acaso ela ganhou o concurso. Eu acho que isso é só história para vender lá no site, é marketing. Cara, eles plantam essa variedade desde a década de 60. Tanta qualidade assim para chegar num concurso e abalar tantas estruturas do mundo do café, isso precisa ter sido fruto de muito melhoramento ao longo de décadas. Melhoramento de seleção genética das plantas, tentar diferentes manejos na fazenda, plantar em diferentes lugares, com diferentes altitudes, diferentes microclimas, estudando o processo, como que vai trabalhar esse café depois de colhido. É só assim que você consegue um café tão incrível. O café incrível, ele não acontece simplesmente, ele precisa ser construído com muito trabalho. E claro que depois de 2004, começou uma grande corrida ao ouro atrás do geisha. Como é uma planta que é delicada, não é muito produtiva, a oferta já não seria muita. E se você pensa em certas origens, como o Panamá, é menos ainda. Ou seja, quem tem geisha vende caro. E dependendo da ocasião, vende muito caro. Tanto que os recordes de preço vão sendo quebrados ao longo do tempo. Para você ter noção, lembra que em 2004, a saca de 60 quilos foi vendido pelo equivalente a R$ 3.700? No Best of Panama do ano passado, o geisha campeão foi vendido por R$ 4.270, 1 quilo. Olha como é que esse preço escalou ao longo do tempo. Ótimo. Isso é o cenário do geisha no Panamá. Outros países da América Central também têm seus geishas e são bem famosos. Costa Rica, Nicarágua, Guatemala. E no Brasil? No Brasil a gente já tem muitos produtores plantando geisha, todos com foco em café especial. E também tem alguns estudos para entender como que o geisha vai se comportar em algumas regiões diferentes. Cada região produtora de café no Brasil é como se fosse um pequeno país, com seu clima, seu solo, sua cultura de cultivo, enfim, o seu terroir. Bom, aqui a gente tem uma questão. Apesar da gente ter material genético do geisha no banco do IAC, tem uma variabilidade muito grande nos geishas que estão plantados em lavouras aqui no Brasil. Seja no aspecto da planta, seja no sabor da bebida. Isso levanta a suspeita que muitos desses materiais vieram para o Brasil de maneira pirata, muito provavelmente materiais da América Central. Agora falando especificamente sobre sabores. Como bebem os geishas brasileiros? É comparável com o que a gente tem de geishas em outros países? Eu não tenho acesso a dados oficiais, então eu vou falar do meu recorte, da minha experiência. Apesar do geisha ser conhecido lá fora como um café muito floral, com aquela nota muito característica de jasmim, os geishas brasileiros que eu provei, eu achei que eles se destacavam muito mais por um frutadão, por sabores frutados chamativos, do que por sabores florais. Até tem, e eu acredito que possam ter geishas brasileiros muito florais, mas eu tenho provado muito mais geishas que são frutadões. E além da questão de qual é o material genético que está plantado ali naquela lavoura, tem outros dois motivos que para mim podem explicar a diferença de sabores dos geishas brasileiros para os geishas de outros países. Primeiro, o terroir é diferente. Essas plantas que deram sabores incríveis, elas foram adaptadas ao longo de décadas para os ambientes onde elas deram essas sementes campeãs. Enquanto no Brasil, a gente fala de geisha há muito pouco tempo. Então a gente ainda vai precisar de alguns anos para conseguir
pegar essa genética e adaptar para os climas onde ela está sendo plantada aqui no Brasil. E o segundo motivo, que para mim é ainda mais importante, é que boa parte desses sabores incríveis vem do processo de pós-colheita, especialmente da fermentação. Essas fazendas muito famosas da América Central, elas fermentam quase toda a produção delas. Por quê? Primeiro, cafés fermentados têm mais valor no mercado, é vendido mais caro. E segundo e principal, sabores muito exuberantes, muito incríveis, exóticos, eles surgem da fermentação. Se você pega um café que foi simplesmente lavado, né, o que a gente chama de fully washed, você tira a polpa desse café, a mucilagem, e bota ele para secar sem nenhuma possibilidade de fermentação, você vê que não aparecem esses sabores exuberantes. Os cafés podem ficar gostosos, podem ficar equilibrados, mas não ficam fantásticos. Chegamos finalmente no momento mais importante desse vídeo, que é o momento do jabá. Eu gravei esse vídeo porque eu queria te contar a história do Geisha. Afinal, nós voltamos a ter Geisha no portfólio e é o único café que nós vendemos pela variedade. Esse lote aqui, eu dei sorte, porque eu estava na fazenda do Jean justamente quando a equipe ia fazer a fermentação dele. E aí eu ajudei a colocar esse café para fermentar. Nós usamos uma levedura chamada Lau Café Briosa, que é uma cepa que vem do Panamá, justamente do Panamá. E o que teve de resultado? Um café muito delicado que vai para o campo dos frutados, especialmente graviola. Eu também sinto doçura e cremosidade que lembram chocolate branco e uma acidez linda de limão Tahiti. Nem preciso dizer que eu curti muito esse café, né? Você pode pedir o seu clicando no primeiro link que está aqui no comentário fixado e fazendo seu pedido lá no nosso site. Espero que você tenha curtido a história e aproveite ainda mais o seu Geisha depois dela. Ó, grande beijo e até o próximo vídeo.